graça e a paz do Senhor Jesus estejam no seu coração. Amém, meu irmão? Nós estamos aqui, dando continuidade ao nosso estudo Querigma da Palavra de Deus, Você que tem nos acompanhado, eu espero que você esteja sendo muito abençoado. Eu, particularmente, estou sendo muito abençoado. Nesse primeiro momento, nós estamos estudando a carta aos Romanos, nos propomos a estudá-la, Não quer dizer que nós vamos ficar só nela, pode ser que em algum momento ou outro nós vamos para Coríntios, para Gálatas, Efésios. O objetivo do meu coração é poder usar dessas cartas, nesse primeiro momento que Paulo escreveu, para trazer vida ao seu coração, para proclamar as verdades da palavra, que são tão poderosas e tão importantes para nós. Amém? Então, nós estamos falando da carta aos Romanos e nós estamos no capítulo, na aula passada, na ministração passada, nós entramos no capítulo 5, falamos ali a primeira parte dele, a primeira metade, e hoje nós vamos falar a segunda metade desse capítulo. Esse capítulo ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, Paulo fala sobre quais são os frutos da justificação. Quais são os frutos dessa justificação sobre as nossas vidas. E depois Paulo ele começa a colocar de maneira muito prática, como que isso aconteceu, como que se deu essa justificação, de forma prática, como que ela pode ser compreendida, vivida por nós. E é por isso que esse texto também é tão poderoso. Amém? Mas antes de nós começarmos nosso estudo de hoje, eu queria que você curvasse a sua cabeça, se você pode, onde você estiver, e você tivesse nesse momento uma palavra de oração, para que o Senhor possa estar falando com você neste momento. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida de cada um dos meus irmãos, pedir ao Senhor, ó Deus, que traga revelação, entendimento, sabedoria e graça, que possamos ser instruídos, direcionados. Ó Deus, que através da Tua palavra, que é viva, poderosa, nós possamos ser conduzidos ao Teu eterno propósito. Nós oramos, ó Deus, nos colocamos aqui, como aqueles que querem receber do Senhor, como aqueles que têm fome e sede pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e no capítulo 5, nós vamos ler hoje a partir do verso 12. Queria que você pegasse a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Romanos, capítulo 5, verso 12. Nós vamos ler até o final do capítulo, que é o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta. Olha que coisa poderosa. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Aleluia! Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveu a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, meu irmão? Esse texto
é um texto profundo, tremendo, e que traz verdades tão poderosas à nossa vida. Você sabe, Paulo aqui agora começa a falar de dois homens, Adão e Cristo. E a questão é simples, em qual deles nós estamos? Em qual deles nós estamos hoje? Em Adão ou em Cristo? Porque isso pode fazer muita diferença na sua vida. Mas antes de falarmos sobre Adão ou Cristo, é importante nós falarmos de alguns termos que eles são primordiais na hora de falar sobre essa questão de Adão ou de Cristo. Como eu tenho falado para os irmãos, o assunto de Paulo é falar da justificação. E o meio pelo qual nós somos justificados, os irmãos sabem, a justiça foi feita aonde? Onde a justiça foi feita? A justiça foi feita na cruz. No dia em que Cristo morreu na cruz, no dia em que ele foi crucificado, então ali a justiça se fez. Né? Diz-se que ali foi onde a graça e a justiça se encontraram. A graça e a justiça se beijaram. E por que esse entendimento é tão importante para nós? Porque foi por meio da cruz que o Senhor então pôde, de fato, nos justificar. E a compreensão da cruz, o entendimento da cruz, ela nos coloca, nos dá clareza do que significa para nós hoje a justificação de fato. E eu quero falar para você um pouco sobre a cruz. Sabe, nós podemos dizer que a cruz, ela tem dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto da cruz é o que nós chamamos de obra da cruz. Então, a cruz ela tem uma obra e a cruz ela tem um poder. Importante você lembrar dessas duas palavras, obra e poder. E por que essas palavras são tão importantes? Porque, você sabe, presta atenção no que eu vou te falar. Por que essas palavras são tão importantes para nós? Para nós entendermos o significado dessas palavras, o que elas significam para nós, primeiramente, nós precisamos de entender um pouco sobre a queda do homem. Sabe, quando o homem caiu, quando o homem pecou, essa história está mencionada lá no livro de Gênesis, irmãos devem saber, quem pecou foi Adão. A primeira queda, né, foi Adão quem caiu. E por que toda a humanidade caiu? Toda a humanidade caiu quando Adão caiu, porque Adão era o primeiro homem. Todos nós estávamos nele. Todos nós estávamos contidos nele, de maneira tal que o que ele fez afetaria todos nós. Essa que é a verdade. Então, presta atenção. Mas o pecado de Adão, ele traz consigo algumas coisas importantes nesse entendimento. E a primeira coisa que é importante nós mencionarmos aqui, sobre a questão do pecado de Adão, é que quando Adão pecou, quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao fazer aquilo, como nós já falamos, ele estava optando por ter uma vida, ou por viver uma vida longe, distante, sem Deus. Ao fazer aquilo, Adão trouxe para si alguns problemas. Podemos dizer que dois problemas se evidenciaram aqui. E eu quero falar sobre esses dois problemas. E o primeiro problema de Adão tinha a ver com a desobediência. Por quê? Porque Deus havia dito para Adão não comer. Deus falou, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão foi lá e comeu. Ao fazer isso, Adão agora havia desobedecido a Deus. Por desobedecer a Deus, Adão tem um problema com Deus. Mas você sabe uma coisa interessante? Esse não era o maior problema de Adão. Adão tinha um problema muito maior do que esse. Porque o fato dele ter comido trouxe para dentro dele, ou fez com que ele se tornasse algo que não era para ser. Perceba o que eu estou falando. Presta atenção que isso é importante você entender. É por isso que a Bíblia menciona que depois que Adão cai, Deus vem até Adão. E ao vir até Adão ali, Deus faz algumas perguntas para Adão. E Deus pergunta algumas coisas, e aquelas perguntas que Deus faz para Adão, elas não são condenatórias. Muito pelo contrário, elas mostram a importância que Deus dava para Adão. Então, muitos acham que quando Deus questiona Adão ali sobre ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, muitas pessoas, ao lerem esse texto, eles pensam, não, Deus está condenando, ele quer que Adão agora sofra as consequências do que fez. Mas não era isso que Deus estava fazendo. É interessante porque quando Deus pergunta para Adão onde ele está, a preocupação de Deus, acredite, não era
não era necessariamente porque Deus não sabia onde estava Adão. Porque Deus sabe todas as coisas. Se Deus sabe tudo, ele sabia onde Adão estava. Mas por que ele pergunta? Porque ele queria que Adão entendesse o quão distante ele estava de Deus. E você sabe, a mesma coisa acontece conosco. Muitos acham que Deus está lá condenando, acusando, quando Deus, na verdade, ele está nos chamando, nos atraindo. E o que ele quer e deseja para nós é que nós entendamos o quão distante fomos, estamos dele, uma vez que estamos na condição do pecado. Então presta atenção, o pecado afastou o homem de Deus, distanciou o homem de Deus. E era exatamente isso, ou essa preocupação de Deus. Quando Deus pergunta a Adão, você comeu da árvore que eu ordenei para você não comer? Está lá no capítulo 3, depois você pode ler. Quando Deus pergunta, você comeu? Não era condenando. Não era porque Deus sabia. Essa que é a verdade. Mas por que Deus pergunta? Porque, sabe, ali havia uma preocupação. Ali nós vemos uma expressão de alguém que havia criado o homem com um propósito definido, mas de repente ele se depara com um homem que pecou, que errou. E ali Deus mostra toda a sua preocupação. Era mais ou menos assim, você comeu. Você comeu da árvore que não era para comer. Você fez o que não era para fazer. Você sabe, presta atenção. Ali mostra todo o coração de Deus. E acredite em mim, o coração de Deus é expressado ali não como alguém que condena, mas como alguém que se preocupa. É por isso que E aí, como eu disse para você, quando o homem pecou, ele tinha dois problemas. O primeiro problema tinha a ver com a desobediência, mas esse não era o principal dos problemas. E não foi essa a maior preocupação de Deus ali naquele momento. Não foi sobre isso que Deus falou naquele momento. Mas você sabe, a pior coisa não foi o homem ter desobedecido. A pior coisa foi o homem ter comido e contraído para dentro de si, se assim podemos dizer, uma natureza pecaminosa. O homem havia se afastado de Deus. E por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal, por causa daquela atitude que ele teve de independência, o homem agora estava sozinho, aquém, longe, distante. Para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, interessante, minha esposa, quando ela era criança, aconteceu uma situação muito interessante com ela. Né? Ela estava passando um tempo com a avó dela, e um dia aconteceu, né, a avó dela, você sabe, toda avó, isso é muito costumeiro em casa de vó ter despensa, já viu? Essas dispensas que as vós guardam as comidas gostosas, bolachas, bombons, tudo mais. E aí a avó dela chegou nela e falou, olha, Carlane, você não entra na despensa, né? Você não pode entrar lá, só com a minha autorização, só eu posso entrar. Mas ela era criança, e você sabe, é um problema quando você vira para uma criança e fala para ela não fazer algo. Você desperta nela a curiosidade, a cobiça. A Bíblia fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, quando a avó dela saiu, ela entrou dentro da despensa. Ou seja, ela desobedeceu a avó. Mas, de repente, a avó chega e vê que ela estava lá dentro. E você sabe, quando a avó dela chega e encontra ela lá dentro, a avó dela se depara com ela com a boca toda rosa. Ela estava com a boca toda rosa, a mão toda rosa, suja. E quando a avó dela olha o que ela estava comendo, ela estava comendo veneno de rato. Aquele veneno rosa de rato. E você sabe, é interessante. Por quê? Por que eu estou contando isso para você? Porque naquele momento a avó dela se desespera. Naquele momento a avó dela, menina, você comeu veneno. E o que a avó dela faz rapidamente? A avó dela pega ela e já leva para o hospital. Por quê? Porque ela havia comido veneno. Enfim, presta atenção. Você sabe, olha o que aconteceu com a minha esposa. Que coisa interessante. Ela tinha um problema com a avó. Sim ou não? Ela havia desobedecido. Mas a reação da avó se importou com esse problema ou com o segundo problema, que era o fato dela ter comido veneno. Sabe? Foi isso que aconteceu com o homem e Deus. O homem tinha um problema de desobediência, é verdade, mas o problema maior não era a desobediência. O problema maior era o que ele havia se tornado. O problema maior era o que ele havia contraído para dentro de si. Ele havia comido veneno. E por isso, Deus, então, naquele momento, vem até ele, você comeu. Olha o que você fez. Agora você tem um problema. E agora haviam dois problemas para ser resolvidos. Um tinha a ver com a desobediência. O outro tinha a ver com aquilo que ele era, aquilo que ele havia se tornado. Por isso, a cruz, ela tem dois aspectos. Porque somente a cruz era capaz de resolver esses dois problemas. Então, presta atenção. Por um lado, a cruz tem aquilo que nós chamamos de obra da cruz. O que é a obra da cruz? É o fato de que Cristo morreu por nós.
Quando Cristo morreu por nós, ele pagou o preço. A dívida foi paga, o sangue foi derramado, a dívida que tínhamos com Deus, então foi quitada, foi liquidada, e isso resolveu o primeiro problema, que é o quê? O problema da desobediência. Mas deixa eu falar para você, esse não era o maior dos problemas. O maior dos problemas não era aquilo que o homem havia feito. O maior dos problemas é o que o homem havia se tornado. Porque você sabe, não adianta nada você resolver o problema do que eu faço se você não resolve o problema do que eu sou. Como eu disse para você, existe uma diferença entre pecado e pecados. Pecados é aquilo que eu faço, pecado é aquilo que eu sou. Mas o problema não é o que eu faço, é o que eu sou. Por isso, a redenção, ou seja, a obra da cruz, resolveu o problema do que eu faço, do que eu fiz, dos atos. Então, isso foi resolvido. Então, a redenção foi suficiente para quitar toda a dívida, todos os pecados. O sangue que foi derramado, ele liquidou com os pecados que eu cometi no passado, os que eu cometo no presente e aqueles que eu ainda nem fiz, nem cheguei a fazer diante de Deus. Eles já foram resolvidos. Mas deixa eu falar algo para você, sério. O fato de resolver a questão da dívida não resolve a questão de quem eu sou. Percebe? É onde entra o segundo aspecto da cruz, que nós chamamos de poder da cruz. E é disso que Paulo está falando aqui. Então, você sabe, presta atenção. Até agora, Paulo só estava falando da questão da obra da cruz. Redenção, justificar, expiação, né? Tudo aquilo que nós falamos, tudo isso tinha a ver com a obra da cruz. Agora Paulo começa a falar sobre de que maneira que essa cruz pode operar sobre nós. Qual é o poder da cruz? E você sabe, o que significa o poder da cruz? O poder da cruz tem a ver com o segundo aspecto, como eu já falei para os irmãos. Nós falamos isso lá na primeira aula, né? Sobre a encarnação e a ressurreição. A obra tem a ver com a encarnação, mas o poder tem a ver com a ressurreição. Então você sabe, presta atenção que você é poderoso na sua vida, porque isso realmente transforma você. Porque você sabe, muitos irmãos, muitas pessoas não têm dificuldade de crer na obra da cruz. Por quê? Porque não é difícil você crer no perdão dos pecados. Não é difícil você crer que o sangue foi derramado. Não é difícil você crer que o sangue resolveu a sua dívida. A maior dificuldade que as pessoas têm não é de crer nisso, é de crer no segundo aspecto. Que segundo aspecto que é esse, pastor? O segundo aspecto está lá em Romanos, capítulo 6, verso 6. Quando Paulo diz o seguinte, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Paulo está dizendo o seguinte, que quando Cristo morreu, eu estava incluso nele. Eu fui colocado nele. Então, quando Cristo morreu, ele não morreu sozinho, eu morri com ele. A Bíblia fala isso, Paulo fala isso em Romanos, eu morri com Cristo. Mas da mesma forma que eu morri, eu ressuscitei com ele. E isso é o poder da cruz. O poder da cruz tem a ver com morte e ressurreição. Cristo não morreu sozinho, nós estávamos ali. E essa morte e ressurreição é o que faz com que o poder de ressurreição opere em nós e nos dê então a regeneração, a nova vida. Então presta atenção, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que se por um lado a obra da cruz resolve a questão do que fizemos, o poder da cruz resolve a questão do que nós somos. Mas o problema é que é muito mais fácil você crer na obra do que crer no poder. Mas a mesma fé que você aplica na obra, você tem que aplicar no poder da cruz. Essa que é a verdade. Você sabe? E aí, uma vez que temos esse entendimento, podemos voltar então para o capítulo 5. E é por isso que Paulo então começa a colocar aqui a questão de Adão ou Cristo. Porque há um significado entre estar em Adão e estar em Cristo. O que significa estar em Adão ou em Cristo? Ele está dizendo o seguinte, todos nós um dia estávamos em Adão. Todos nós um dia era Adão. Eu e você um dia fomos Adão. Por quê? Porque Adão foi o primeiro homem. Todos nós estávamos inclusos nele. De maneira tal que como tudo que diz respeito a Adão, também diz respeito a nós. Mas aí Paulo fala... E ele dá uma expressão aqui diferente. Ele fala que todos nós estávamos em Adão. Mas agora nós podemos receber o poder de estar em Cristo.
pela fé eu posso estar em Cristo. É por isso que ele fala, Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecador, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então presta atenção, quando eu estava em Adão, eu era pecador, mas agora eu estou em Cristo, eu sou justo. E para você entender, porque talvez, eu sei que muitos irmãos ao lerem isso ficam perguntando, mas o que eu tenho a ver com Adão? Sabe, por que o pecado de Adão me afetou? Por que o que Adão fez também veio a mim? Para você entender, eu queria que você pegasse sua Bíblia, e você vai abrir sua Bíblia lá no livro de Hebreus. E eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra lá em Hebreus, no capítulo 7. Porque é importante que você entenda isso aqui. Eu sei que são conceitos, são alimentos sólidos, são conceitos profundos, mas que têm que ser compreendidos. E sabe, Hebreus, capítulo 7, o autor de Hebreus, ele fala sobre algo interessante aqui. Ele fala sobre Melquisedeque como sendo um tipo de Cristo. E nós não vamos ler todo o texto, mas o que eu quero que você entenda? É que ele começa a falar de um homem chamado Melquisedeque. Olha o que ele fala. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, que saía ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo. De tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado os melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham este descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha a promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimo. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Presta atenção. Aí você fala, pastor, você leu, não entendi nada. Eu tenho que explicar para você o que está acontecendo. Você sabe, o autor de Hebreus, ele começa a falar de um homem chamado Melquisedeque, que foi rei de Salém, rei de paz e justiça. A Bíblia fala que Abraão um dia deu dízimo para esse Melquisedeque. Quando Abraão deu dízimo, Abraão está vendo o seguinte, que Melquisedeque era maior do que ele, porque é sempre assim, o maior abençoa o menor e o menor dizima para o maior. Era isso que ele está falando. Então, se Abraão dizimou para Melquisedeque, significa que Melquisedeque, ele era maior. O objetivo do autor de Hebreus é mostrar que existia um sacerdócio que era superior ao sacerdócio de Levi, que era o sacerdócio de Melquisedeque. É isso que ele está dizendo. Existe um sacerdócio superior. Mas aí o que ele está falando? Aí ele diz o seguinte, porque é sem dúvidas que um dia Levi dizimou para Melquisedeque. Levi, de alguma forma, submeteu-se a Melquisedeque. Mas eu te pergunto, como que Levi fez isso? Se Levi não era nem nascido quando Melquisedeque apareceu para Abraão. Não é verdade? Ele não era nem nascido, ele não estava nem lá. Essa que é a verdade. Então, presta atenção. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, olha que coisa poderosa. A palavra está falando o seguinte, que na pessoa de Abraão, Levi dizimou para Melquisedeque. Por isso, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao de Levi. Por que eu estou te falando isso? Para mostrar para você que a palavra de Deus considera a semente. Você sabe, Levi não era nem nascido, mas ele já estava em Abraão, porque ele veio de Abraão. Da mesma forma, eu e você não éramos nem nascidos quando Adão pecou, mas nós já estávamos nele. Sabe por quê? Porque ele trouxe a semente da qual nós todos nascemos. Essa que é a verdade. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, a Bíblia está falando que um dia, presta atenção, todos nós estávamos em Adão. É por isso que todo homem que nasce, ele já é pecador. Sabe, você não se torna pecador porque você peca, você se torna pecador porque você nasceu, e nasceu na pessoa de Adão. Essa que é a verdade. Todos nós nascemos em Adão. Você sabe? E agora, presta atenção, a única forma de resolver isso é matando Adão. É matando essa natureza adâmica que todos nós temos. Todos nós estamos em Adão e temos que matar essa natureza pecaminosa. Agora, de que forma que isso acontece? Pela fé.
quando cremos no poder da cruz. É por isso que todo homem que nasce tem que passar pelo novo nascimento. Ele tem que morrer, porque Adão tem que morrer. Porque somente Adão morrendo, Cristo pode então surgir. Cristo pode então nascer. Eu não sei se você está entendendo, é importante que você compreenda tudo isso. E é disso que a Bíblia está falando. E aí, para você entender, eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Hoje nós estamos abrindo muito a Bíblia em outros textos, mas é para você ter essa compreensão. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 45, você vai entender algo que eu estou querendo falar aqui para você. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, nós vamos ler até o verso 48. Deixa aberto aí. Olha o que diz a palavra de Deus. Presta atenção no texto. Olha o que ele está falando. Pois assim está escrito. O primeiro homem, quem? Adão. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último homem, Adão, foi feito espírito vivificante. O que ele está dizendo? Presta atenção. O primeiro homem, Adão, é Adão mesmo. E ele era alma vivente. Mas ele está dizendo que existe um último Adão. E esse último Adão, presta atenção, ele não é alma vivente, ele é um espírito vivificante. Ele está falando de quem? Cristo. Então, Cristo foi o último Adão. É o que ele está dizendo. Aí ele continua. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, presta atenção, ele está novamente se referindo a Adão. O primeiro homem foi formado do quê? Da terra. Ele é terreno. Mas o segundo homem veio do céu. Ele é divino. Presta atenção. Irmãos, eu não sei se você conseguiu entender o que Paulo está falando aqui. Ele faz meio que um jogo de palavras. Quando ele fala do primeiro homem, se referindo a Adão, ele falou, do primeiro Adão, ele falou, o primeiro Adão, então teve o primeiro Adão, não é verdade? Que foi a alma vivente. E aí depois nós temos um último Adão. Ele está se referindo a quem? Cristo. Então Cristo aqui é o último Adão. Aí depois ele vem e fala que Adão também é o primeiro homem. Sim ou não? Sim. Mas ao invés de falar que Cristo é o último homem, ele fala que Cristo é o segundo homem. Isso aqui tem um porquê. Então, presta atenção. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar de Adão. Então, quem foi Adão? Adão foi o primeiro homem, o primeiro Adão. Alma vivente. Sim ou não? Sim, formado da terra. Mas depois nós temos Cristo. E ele diz que Cristo foi quem? Cristo foi o último Adão e o segundo homem. Sabe por quê? Presta atenção que isso é poderoso. Ele está falando exatamente do que aconteceu. Por que ele foi o último Adão? Porque quando ele veio, ele matou Adão. Quando ele veio para que Adão morresse. Quando Cristo morreu, ele estava matando Adão, encerrando Adão. Por isso, dizer-se que ele é o último Adão. Não tem mais Adão. Por quê? Porque agora ele matou, ele encerrou Adão. Mas por que ele é o segundo homem? Porque, presta atenção, ele não é o último homem, ele é o segundo. Sabe por quê? Porque depois que ele matou Adão, ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele começou uma nova linhagem de homens. Aleluia. Uma nova linhagem de homens espirituais, não terrenos. Isso aqui tudo acontece por meio do Espírito. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, meu irmão, é o que acontece comigo e com você. Quando Cristo morreu e nós morremos com ele, nós matamos Adão. O Adão que havia em mim morreu. Mas aí eu ressuscitei. E ao ressuscitar, um novo homem ressurge. Eu sou agora um novo homem. Eu faço parte dessa nova linhagem de homens espirituais, de homens celestiais. De homens que não pertencem a essa terra. Essa que é a verdade. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte. Sabe, em Adão, todos morreram. Mas em Cristo, todos são vivificados. Aleluia. Oh, irmão, isso é poderoso. Paulo diz então que agora nós podemos viver essa nova vida. Experimentar essa nova vida. Desfrutar dessa nova vida. Que está ao nosso alcance. E sabe, dessa forma nós podemos então vencer o pecado. Dessa forma nós podemos então vencer Adão. Como que podemos vencer o pecado? Paulo deixa claro, nós vencemos o pecado quando nós temos esse entendimento. Quando nós temos essa revelação.
quando nós podemos experimentar disso de forma clara e plena. E aí Paulo encerra, pega a sua Bíblia. Vamos encerrar falando isso. Paulo encerra em Romanos capítulo 5, mostrando o que acontece quando você experimenta o novo nascimento na sua vida. E você nasce de novo. Olha o que ele fala aqui, capítulo 5, verso 15. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa? Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, for abundante sobre muitos. Ele está dizendo o seguinte, que o dom da graça é muito maior do que a ofensa. O dom da graça é muito maior do que a ofensa. No verso 16, olha o que ele fala. Ele diz que o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça que transcorre de muitas ofensas para a justificação. Sabe o que ele está dizendo? Que a justificação possui um efeito muito maior que o da condenação. A justificação pela fé, ela é muito mais poderosa nas nossas vidas do que aquilo que nos condena. No verso 17 ele fala, se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Cristo Jesus. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que quem recebe a graça, reina. Quem recebe a graça, reina. Hoje você pode reinar em vida, porque hoje você recebeu a graça. E no verso 18 ele fala, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Você sabe, presta atenção, a justificação, ela tem alcance universal. Ela é acessível a todos. Todos podem experimentar dessa justificação. Todos podem desfrutar disso. No verso 19 ele fala, porque como pela desobediência de um só homem, muitos tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você sabe, a obediência de Cristo nos faz justos diante de Deus, da mesma forma que a desobediência de Adão nos fez pecadores. Essa que é a verdade. E para encerrar, Paulo conclui dizendo, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que a provisão da graça é muito maior do que a escravidão do pecado. Em outras palavras, onde mais teve pecado, mais graça foi necessária, mais graça foi derramada. E quando eu recebo da graça, quando eu recebo dessa graça sobre a minha vida, eu posso experimentar de toda essa esfera de graça. Eu posso reinar em vida e experimentar cada vez mais disso. Por quê? Porque muito mais graça é necessária, muitas vezes, no lugar onde muito mais há pecado. Sabe? Paulo encerra o capítulo 5, então, demonstrando isso. E como que isso pode se operar nas nossas vidas de maneira prática? Sabe, meu irmão, que você possa ler esse texto, confessar esse texto e receber esse texto, entender que hoje você pode sair da sua casa, nesse momento, declarando que você é justo, que você é justificado, que você está debaixo da graça. E por isso, você pode reinar em vida, em nome de Jesus. Aleluia.